A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Irmãos queridos, como bem foi dito pelo reverendo Diogo, eu tenho uma relação de amor muito grande com esta igreja, porque esta igreja nasceu na minha casa. E eu guardo recordações ali do início desta tão querida igreja. Eu ainda era bem pequeno. E na minha casa, na casa da minha mãe, se reuniam os irmãos adultos com o reverendo Enoque, e as crianças se reuniam na casa da irmã Carminha, que está aqui com a sua família, e o seu esposo, o presbítero Armando, de saudosa memória, que foi o primeiro presbítero dessa igreja, e que, juntamente com meu pai, também colocaram a mão aqui na massa. Aqui eu lembro da primeira construção aqui da congregação, levando areia do morro para aterrar aqui aquilo que seria o alicerce da igreja. Era muito alto aqui o espaço para o alicerce, né? Eu também coloquei a mão na massa, ainda bem pequeno. Então eu tenho uma relação de amor muito grande com essa igreja. Também uma relação de gratidão, porque esta igreja também custeou a minha ida ao seminário, pagando as mensalidades, e eu tenho também uma dívida de gratidão com esta igreja querida. De modo, irmãos, que trago também um abraço da igreja de Macaíba, a qual nós estamos ali já há 20 anos, e estou vendo aqui a irmã Vilma Carvalho, também nossa ovelha lá da igreja, e também que tem uma história com essa igreja aqui. A irmã Vilma também congregou alguns anos aqui na igreja, está representando então ali a nossa igreja de Macaíba. Irmãos queridos, vamos trabalhar, né? Vamos para o texto sagrado que nós vamos meditar nesta manhã. Eu gostaria de convidar os irmãos para que em pé pudéssemos ler a passagem de Filipenses, no capítulo 1, versos 1 e 2. Quero chamar a sua atenção para esse momento que vamos ter de ouvir a palavra de Deus, porque, como disse um pastor lá do século XVII, chamado Thomas Watson, ele disse que foi pelos ouvidos, ao ouvir a serpente, que os nossos primeiros pais perderam o paraíso. Mas é também por ouvir a mensagem do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós podemos ganhar o céu. Então vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Pai amável, Senhor que inspirou esta palavra, nós te suplicamos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo se digne, Pai, de comunicar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender
aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode assentar, queridos. Irmãos amados, a igreja aos Filipenses, ela é fundada por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 52, primeiro século. Paulo chega então a Filipos, atendendo a uma urgência de uma visão de um macedônio que suplicava por ajuda. E então, ele atendendo a esta visão, o relato está no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Então, a igreja começa por meio dessa ida do apóstolo Paulo a Filipos. E lá ele encontra basicamente 3 pessoas que vão surgir como base para o nascedouro desta igreja, que era a irmã Lídia, a jovem escrava e o carcereiro ali que depois se converteu na prisão. Então, essas 3 pessoas, por assim dizer, representam aquilo que foi o nascedouro da igreja em Filipos. Uma igreja que podia ter, por assim dizer, pessoas de diferentes nacionalidades, porque a Lídia era asiática, a jovem escrava era judia e o carcereiro era um cidadão romano. Então, assim nasce a igreja aos Filipenses. Mas eu quero me deter, amados irmãos, nesta passagem que é a saudação do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos. Contudo, mais que uma saudação, esse texto, meus irmãos, é um modelo revelador da cultura das igrejas do primeiro século. Essa passagem, além de uma saudação trazida à igreja em Filipos, ela representa uma verdadeira eclesiologia para as igrejas cristãs. De modo que, além de uma saudação, como disse, é um convite também para que nós voltemos às reformas da igreja, para que nós voltemos a nos sentar aos pés de Lutero e Calvino e os reformadores. Mais do que isso, é um convite para que a gente, como igreja do Senhor hoje, voltemos a ouvir os apóstolos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, se nós atentarmos para o que está escrito nesses 2 versículos, e eu vou me ater apenas ao primeiro verso. Se nós atentarmos para o que está escrito nessa passagem, nós estaremos contribuindo, primeiro, para uma forma de felicidade, para uma forma alegre e feliz de viver como igreja. Segundo, nós estaremos contribuindo para uma santificação dos membros da igreja. Terceiro, nós estaremos contribuindo para promover o reino de Cristo em Filipos, em Pirangi, em Natal, no Brasil. E, em quarto lugar, se atentarmos para o que está escrito nessa passagem, nós estaremos contribuindo para
promover encantamento dos moradores de Filipos pelo modo de viver cristão da igreja que está plantada em Filipos. Então, convido os irmãos para que vejamos, à luz dessa passagem, quais são as marcas de uma igreja abençoada. Quais são as marcas da igreja de Filipos? Quais as marcas de uma igreja da cultura do primeiro século? Como elas viviam? O que elas têm nos ensinar à luz dessa passagem? Primeiro, amados irmãos, quero vos dizer que a primeira marca de uma igreja abençoada à luz dessa passagem é que ela é uma comunidade de amigos. Veja a passagem. Paulo e Timóteo. É uma comunidade de pessoas que se amam, pessoas que estão associadas num só propósito. E a amizade entre Paulo e Timóteo será reveladora daquilo que acontecia no seio das igrejas do primeiro século. E para entendermos essa amizade, para entendermos como funcionava esta amizade que caracterizava a comunidade de amigos da igreja em Filipos, eu convido os irmãos para que olhemos para o que o apóstolo Paulo fala desta amizade na sua segunda carta a Timóteo. E a partir do verso 3 do primeiro capítulo, ele diz assim, ó: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, a primeira declaração que o texto afirma a respeito desta amizade, que Paulo nutria por Timóteo, é que ele via na figura de Timóteo, na pessoa de Timóteo, um ser amável, uma pessoa que ele se dedicava ao trabalho de orar por ele, interceder por ele, noite e dia. Era uma pessoa querida, era alguém objeto da afeição do apóstolo Paulo. E como é prazeroso, irmãos amados, sabermos que nós temos amigos, irmãos que estão orando por nós. Como é importante o pastor dessa igreja saber que tem irmãos que estão orando por ele. Como é importante os irmãos dessa igreja saberem que o seu pastor também tem orado dia e noite por vocês. Paulo estava orando por Timóteo, mas o texto continua e diz mais. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo via em Timóteo uma pessoa, um homem de afeições santas. Paulo via em Timóteo um homem piedoso. Paulo via em Timóteo um homem de lágrimas, que chorava pelo seu pecado, que chorava pela progressão, pelo crescimento da igreja. Ele chorava pelas situações difíceis. Era um homem de lágrimas. E o texto diz, lembrando das tuas lágrimas. Timóteo tinha um coração piedoso. O seu rosto estava banhado das lágrimas de arrependimento, de busca a Deus,
de confissão de pecados, era um homem de lágrimas. E isso despertava o interesse no apóstolo Paulo em amar esse irmão, em ter uma relação de amizade com ele mais profunda possível. E o texto diz mais: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Paulo olhava para Timóteo e via nele alguém que não agia diante das pessoas e na igreja como um ator. A fé dele era sem fingimento. Ele não chorava diante da igreja dramatizando. Ele não chorava diante da igreja para ser visto e as pessoas olharem para eles. Esse homem é muito crente porque ele está chorando. Não. A fé deste homem era uma fé sem fingimento. E isso despertava no apóstolo Paulo o interesse de amá-lo, estar próximo dele, ser amigo dele. Era uma comunidade de amigos. Demais o texto. Essa fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e também em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Timóteo era um homem de lágrimas, piedoso, era uma pessoa de uma fé sincera, era uma pessoa disciplinada e obediente. Note que ele guardava tudo aquilo que recebeu de instrução da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, para testificar de momentos que eu guardo também das instruções recebidas. A minha avó, eu lembro da minha avó cantando um hino que falava Jardim de Oração. Note que a minha avó já faleceu há alguns anos. Mas o hino dizia assim: o jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e paz. A certeza de sua esperança dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei de minha alma a seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, quer também te acolher, meu irmão. Vem fruir a incessante bondade que promana do seu coração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo o Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Amém, irmãos? Era a minha avó, Conceição. Mas eu posso guardar também recordação da minha mãe, Timóteo dizia da sua mãe Eunice, por que não dizer da minha mãe Natécia, né? E um hino muito conhecido também, que eu guardo na memória, é o hino que está no inário, com tua mão segura bem a minha. Quem não lembra, né? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Irmãos, o que despertava em Paulo ver em Timóteo eram essas afeições santas. Por isso ele tinha em Timóteo um amigo verdadeiro. Qual é a primeira marca de uma igreja abençoada, irmãos? É uma comunidade de amigos. Nós somos amigos, irmãos em Cristo.
segunda marca que o texto nos apresenta, irmãos, é que esta igreja, além de ser uma comunidade de amigos, era uma comunidade de servos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E o que seria, então, servo? Dessa palavra grega doulos, que é um pouquinho mais do que uma pessoa que trabalha para outra. Quer dizer, alguém que é propriedade da outra. Essa igreja entendeu que eles faziam parte de uma comunidade de pessoas que deixaram de viver para si mesmos e passaram a viver em função de um outro. Então aqui estamos diante da segunda marca dessa igreja, uma comunidade de pessoas que pertencem a uma outra pessoa. E que pessoa era essa? Aquele ser amável que morreu por eles, que deu a vida por eles, e que eles agora podem declarar que não pertencem mais a si mesmos. Eles são propriedade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando, irmãos, eu estudando para esse texto, eu me deparei com um documento da igreja que foi elaborado lá atrás por iniciativa de um homem chamado Frederico III, chamado o Piedoso. E tensionando trazer um documento para a igreja que pudesse apresentar a fé reformada e também servir de base para a liturgia da igreja, ele chamou dois jovens rapazes. Um deles chamava-se Zacarias Ursinos e o outro Gaspar Olevianos. O primeiro tinha 20 anos, o segundo tinha 26 anos. Zacarias Ursinos era professor de teologia da Universidade de Heidelberg. O segundo irmão, Gaspar Olevianos, um piedoso pastor da época. Esses dois jovens se reuniram, orando, buscando a direção do Espírito Santo de Deus, e depois entregaram para o povo de Deus, para a Igreja Reformada, um dos maiores documentos que a fé reformada já conheceu, o Catecismo de Heidelberg. Note o que diz a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual o seu único conforto na vida e na morte? Resposta: o meu único conforto na vida e na morte é que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me livrou completamente do domínio do pecado. Qual é a segunda marca da igreja de Filipos? Ela é uma comunidade de servos, de pessoas que não mais pertencem a si mesmos, mas que passaram a pertencer ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isto que Paulo tensiona para nós. Nós deveríamos ser assim. As nossas igrejas hoje deveriam olhar para o exemplo de Filipos e serem comunidades de amigos, comunidades de pessoas que passaram a viver em função de uma outra pessoa que as comprou com o seu próprio e precioso sangue. Fazer, amados irmãos, uma declaração como essa é fácil. Não é difícil. Porém, outra coisa completamente diferente é quando você vai comprar e vender.
quando você vai ao supermercado, quando você tem que lidar com as demandas da vida, quando você tem que estar em casa lidando com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, você não esquecer de que você foi chamado para viver em função de uma outra pessoa. Você é servo de Jesus Cristo. É fácil declarar isso, mas é difícil quando a gente tem que lidar com as relações na sociedade, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, quando a gente tem que tratar de assuntos da igreja, quando a gente tem que encarar reuniões de conselho. Os filipenses diziam: nós somos uma comunidade de servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é o servo segundo essa passagem? O servo é aquela pessoa que ama a Deus e que ama aqueles a quem Deus ama. Nós não podemos desassociar a palavra servo da palavra amor. Irmãos amados, eu gostaria de trazer aos irmãos, a título de ilustração, a relação de amor e servidão para com o missionário David Brainerd, feito por uma jovem antes dele falecer. David Brainerd foi um missionário na Nova Inglaterra, dedicado ao trabalho ali aos índios daquele lugar. Ele faleceu com apenas 29 anos de idade. Ele conheceu a Cristo com 21 anos, entregou a sua vida a Jesus, se tornou um cristão com 21 anos. Depois disso, ele só viveu 8 anos. 4 desses anos dedicado ao trabalho missionário ali entre os índios. Mas o missionário começou a enfraquecer e ficou doente. Foi quando o pastor Jonathan Edwards o convidou para a sua casa. Ficar os últimos dias com ele ali. E esse irmão tinha uma filha chamada Jerusa. E Jerusa se dedicou ao trabalho de cuidar, servir 24 horas do dia ao missionário David Brainerd. Ele contraiu uma tuberculose e foi ficando fraco e veio a falecer daquela tuberculose, com 29 anos de idade. Não demorou muito tempo, a Jerusa, a filha do pastor Jonathan Edwards, que cuidava dele 24 horas, também contraiu a tuberculose. E também faleceu logo em seguida. No velório da sua filha, o pastor Jonathan Edwards disse a seguinte coisa: minha filha Jerusa, aprove ao Senhor levá-la, porque ela se dedicou ao trabalho de cuidar, servir ao eminente servo de Deus, o missionário David Brainerd. Irmãos, nós fomos chamados para servir. Paulo tinha essa consciência que ele era um servo de Cristo Jesus. Ele podia estar preso ali por força do imperador, mas ele era um
prisioneiro de Cristo Jesus. Essa palavra em Cristo Jesus caracteriza, irmãos, a servidão do cristão. Porque ser servo de qualquer coisa, todo mundo pode ser. Escravo de qualquer homem, alguém pode ser. Mas servo de Jesus Cristo é o maior título que alguém pode ter na vida. Mais do que imperador, mais do que rei, mais do que presidente, mais do que governador, mais do que prefeito, mais do que pastor, mais do que presbítero, mais do que diácono. Paulo era servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados irmãos, não é à toa que nós encontramos o rei Davi dizendo: deveras sou teu servo, filho da tua serva. Irmãos, era essa a forma de viver das igrejas do primeiro século. Uma comunidade de amigos, uma comunidade de servos do Senhor Jesus. E eles bem sabiam porque assim afirmavam. Porque o cristão sabe que ninguém é isento. Ou nós estamos servindo a alguém ou outro, ou somos servos de um Senhor ou do outro. Nós somos comprados no mercado da escravidão espiritual. Fomos resgatados, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós somos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma vez que somos servos do Senhor, nós devemos entender que é razoável o Senhor requerer algo de nós. E eu gostaria de desafiar a igreja do Senhor nesta manhã para ouvir a voz do Senhor a dizer assim para você: querido, querida irmã, agora que você declarou que é meu servo, deixe eu lhe falar o que eu espero de você. Agora que você disse que é meu servo, eu espero que você seja humilde de espírito. Eu espero que você olhe para o Sermão do Monte, contemple ali o que eu lhe digo. Que vocês sejam pessoas assim como Timóteo, que chorem, homens e mulheres de lágrimas. Eu espero que vocês sejam misericordiosos, pacificadores. Eu espero que vocês sejam pessoas de corações limpos. Vocês são meus servos, é isto que eu espero de vocês. Servir a Cristo, irmãos, implica em amar a Deus e aqueles a quem Deus ama. Servir a igreja e aqueles a quem Deus ama. Terceira marca da igreja abençoada, à luz dessa passagem, que diz que ela é uma comunidade de santos. Isto é, pessoas separadas do mundo para viverem para Deus. Deixe primeiro lhes falar o que não é o santo. O santo não é uma pessoa entre outras. Os santos não são um grupo de pessoas tiradas no meio de uma multidão. E essas pessoas agora serem idolatradas, endeusadas, como se pecado não tivesse. Não é essa a ideia da Bíblia a respeito de santo. De modo que o santo não é uma pessoa sem pecado, porque se assim o fosse, Paulo não tinha se dirigido à igreja de Filipos, nem a nenhuma outra igreja, chamando os irmãos de santos. Então, o que é santo? Santo
é aquilo que, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê uma ilustração. Deus mandando separar coisas, objetos e pessoas para um fim específico. Então, o que é o santo? É aquela pessoa que é tirada do ambiente comum. No Velho Testamento era o objeto que era tirado do ambiente comum para servir a Deus de forma consagrada. Eram os utensílios, eram os animais, era o dízimo. Tudo isso era santo ao Senhor. E ele vai falar lá em Êxodo 19, 6 e Levítico 11, 45, que há um grupo de pessoas também. Israel foi chamada entre todas as nações, separada para ser um povo santo ao Senhor, para ser um povo que declarasse o caráter de Deus ao mundo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos lembra aqui que a igreja do Senhor, agora na nova aliança, é essa comunidade de pessoas que foram chamadas, separadas do mundo para viverem exclusivamente para Deus, cuja finalidade é interesses do reino de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 1, verso 7, que aos amados que estão em Roma, chamados para serem santos. Note que ele fala aqui em amor. E como eu disse, o servo, o santo, é aquele que ama. Não podemos separar essa palavra desses conceitos. João Crisóstomo, comentando essa passagem, disse o seguinte: de onde provém a santidade? Ele pergunta e responde: do amor. É do amor que provém a piedade, a santidade e a vida santa. Então, o santo precisa entender que deve ser alguém que ama. O santo também é aquela pessoa que se parece com Cristo, ela tem a obsessão de conhecer a Cristo, segui-lo, imitá-lo, amá-lo, obedecê-lo. Irmãos, que isso se evidencie na nossa vida prática, para que tenhamos contato com este mundo e eles possam olhar para nós, para a igreja de Filipos, e ver nela uma comunidade de amigos, de servos e de santos em Cristo Jesus. Irmãos queridos, permita-me encerrar pelo menos a exposição desse primeiro verso, porque a palavra de Deus é muito rica. É muita coisa, irmãos. Eu não vou nem entrar no verso 2, porque o tempo já não dá mais. Mas quero me ater ao verso 1, apenas encerrar esse verso 1, porque, como disse uma pessoa outro dia, eu achei muito interessante, ele disse: olha, estudar a palavra de Deus é como você olhar para o céu em uma noite estrelada. Quanto mais você olha, mais estrela vê. É assim, a palavra de Deus. Eu tinha pensado em 3 pontos, mas a gente vai aqui para a 4ª marca da igreja de Filipos. É uma igreja que é estruturada para o cuidado dos seus membros e dos pobres. Veja o que diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, aos santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Inclusive bispos e diáconos. Irmãos amados, esses homens aqui
fazem parte dos ofícios da igreja do primeiro século. Presbíteros e diáconos. Eram pessoas preparadas para ensinar a sã doutrina e amparar os pobres e carentes, especialmente os domésticos da fé. O bispo dá a ideia de superintendente, aquele que está supervisando especialmente a pureza do evangelho do corpo de Cristo, a vida dos cristãos à altura do evangelho. Ofícios extremamente necessários e importantes. Os irmãos puderem dar uma olhadinha aqui, o que Paulo diz a Tito, no capítulo 1, verso 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Agora, olha a prescrição aqui, irmãos, para os presbíteros. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Irmãos, esta é a prescrição para se eleger presbítero na igreja. Ao diácono também a tarefa não é menos importante. Cabe a este irmão a tarefa de não permitir que no corpo de Cristo esteja pessoas privadas de suas necessidades básicas. Irmãos, um filho e uma filha de Deus passando por necessidade, às vezes passando fome. É tarefa desses homens observar, olhar em volta o que está acontecendo na igreja. Atos capítulo 6 fala muito disso, quando é instituído os diáconos na igreja. Agora, meus amados irmãos, nada pode ser mais devasto, nada pode ser mais doloroso para uma igreja, para o bem-estar de uma igreja local, do que, irmãos, impor as mãos precipitadamente. Escolher de modo displicente aqueles que ocuparão cargos tão centrais para o exercício do governo e a administração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos visto o caso de pessoas que são eleitas de forma precipitadas pela igreja, displicente. E muitas vezes essas pessoas querem se tornar os senhores da igreja, exercendo pressão sobre a igreja, exercendo pressão sobre os departamentos da igreja, sobre o pastor da igreja, querendo muitas vezes pautar o que deve ocorrer na igreja, pautar o púlpito, às vezes tentando colocar mordaça na boca do mensageiro da igreja. Nesse sentido, irmãos amados, a preocupação do apóstolo Paulo é muito pertinente para os filipenses e, por que não dizer, para todas as igrejas do Senhor Jesus.
É preciso que levemos a sério aquilo que é ensinado nas Sagradas Escrituras, sobretudo nas passagens que nós acabamos de ler das cartas pastorais. Quinta e última marca de uma igreja abençoada. Ela é a comunidade daqueles que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, não há nenhuma recomendação aqui da palavra que esses irmãos deveriam sair de Filipos. Não há nenhuma recomendação aqui que esses irmãos foram chamados para viverem fora da realidade de Filipos. O próprio Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, disse assim: não peço que os tire de Filipos, mas que os guardem do mal em Filipos. Eles precisavam viver em Filipos, porque eles foram chamados para aquele lugar. O seu chamado é para esta comunidade. O seu chamado é para servir o Senhor aqui, neste lugar. Eles deveriam mostrar aos filipenses que eram pessoas amigas, eram pessoas servas de Jesus, eram pessoas separadas para viverem para a glória de Deus. E eram pessoas que tinham critério na hora de escolher os seus oficiais. Eles estavam em Filipos. Viver em Filipos, meus irmãos, não é fácil, mas é preciso. Porque é em Filipos que nós temos o nosso dia a dia. É em Filipos que nós vamos à feira, é em Filipos que nós vamos à escola, é em Filipos que nós vamos ao médico. Esses dias eu tive uma experiência muito gratificante. Uma das Bíblias da minha mãe ficou comigo. E ficou dentro dela alguns folhetos que ela não pôde entregar. E eu fiz. Em Filipos. Eu vivo em Filipos. Eu vou ao médico. E lá eu entreguei. As pessoas que estavam sentadas ali, nos ambulatórios, nos consultórios de Filipos. Esta igreja é a comunidade dos que vivem em Filipos. Irmãos, é impossível Filipos olhar para esta igreja que está radicada nesta cidade e não ver as marcas de uma igreja abençoada. Eu quero concluir com uma pergunta para os meus irmãos. E a pergunta é esta: o que o apóstolo Paulo teria que dizer para a igreja de Filipos, caso a igreja de Filipos estivesse passando por uma grave crise de desunião? O que o apóstolo Paulo teria a dizer para a igreja de Filipos, caso esta igreja estivesse enfrentando problemas de murmuração e contendas? O que o apóstolo Paulo pediria dos servos e dos santos da igreja de Filipos num contexto dramático como este?
o que o apóstolo teria a dizer para a igreja de Filipos, se assuntos desta natureza fossem parar nos concílios eclesiásticos de Filipos. O que fazer, meus irmãos, para que Filipos veja que nesta cidade, está plantada uma igreja de pessoas amigas, de servos de Cristo Jesus, um grupo de cristãos separados para viverem para a glória de Deus. Irmãos amados, que o Senhor nos ajude a sermos esta igreja. A sermos esta igreja para Pirangi e para Natal. A sermos esta igreja onde nela é encontrada pessoas amigas, servas de Deus, santas. Uma igreja composta de pessoas que reconhecem que não pertencem mais a si mesmos. Uma igreja de pessoas santas, consagradas ao Senhor. Uma igreja que tem no seu corpo seres humanos que exercem as funções de bispos e diáconos, homens e mulheres preocupados com a saúde espiritual desta igreja, que sejam amantes do Senhor e uns dos outros, e que não sejam dominadores do rebanho. Irmãos amados, que nós entendamos nesta manhã que não recebemos do Senhor uma coroa para reinar, nem um cetro para julgar, mas recebemos do Senhor uma toalha para servir e lavar aos pés dos nossos irmãos. Que possamos compreender nesta manhã que somos pessoas que estão em Filipos, como uma igreja edificada sobre a rocha. Certamente não tem como, irmãos, Filipos, não tem como Filipos não olhar para esta igreja e contemplar nela a beleza, a excelência e o encanto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.